Porque esse pensamento irrita o Espírito de Deus. Que ele é 3, que ele é 1, que ele é 1, que ele é 2, que na verdade são 3, e que o 1 está cheio do terceiro, o terceiro está cheio do segundo. Isso é irritante para Deus. Mas se der um livro na mão deles, eles comem. Achando o livro dos pais da igreja, eles comem. Irmão, se você tiver com a leitura da Bíblia, de todos os livros da Bíblia em dia, aí se não tiver nada para fazer, leia os livros. Irmãos, naquela semana que eu aprendi online, era online, não era por imagem, não tinha ainda toda essa tecnologia, mas ele ministrou online, era um judeu que falava espanhol. Enquanto eu estou fundamentando as 2 casas de Israel, as festas, outros estão usando livros para dizerem que isso não é novidade nenhuma, que já estava tudo ensinado lá pelos pais da igreja. Engraçado que está tudo ensinado pelos pais da igreja, mas os adventistas, os calvinistas, os metodistas, os batistas, os presbiterianos, e todos eles não conhecem ainda as 2 casas de Israel. Mas eles leem os livros dos pais da igreja. Tem alguém confuso na história, não é? Nessa semana que o judeu me ensinou, ainda que com todos esses erros, eu sonhei, irmãos, foi um sonho rápido, objetivo, limpo, claro. O pano de fundo do sonho era escuro, preto. Eu estava amarrado com teia de aranha. Fiz com tanta dedicação, é um quadro que eu fiquei até com dó de dar. Cortei ali José, Jacó, cruzando a mão sobre os 2 filhos. Fiz todo aquele planejamento e eu tinha que imprimir, recortei, colei com durex, fiz conexões. Quando eu olhei para o quadro, eu falei, não vou dar esse quadro não. Olha para a minha vida e imita ela. Eu não li um parágrafo de livro de pai da igreja. Olha o tanto que o Senhor me mostrou. Me mostrou, sim, usou pessoas. Não usou essas pessoas que vocês estão vendo. Irmãos, aí eles comparam. Olha a comparação tola, insensata deles. Quem faz vídeo, se pegar o vídeo e escrever em livro, é a mesma coisa. Então, não posso mais assistir vídeo. É a mesma coisa? Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Irmãos, hoje vamos falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você acredita que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão? Com certeza você vai dizer que acredita. Acredita porque está escrito. Mas você entende como isso acontece na prática? Porque a intenção do texto é ensinar isso para você. A intenção do texto não é ensinar que Deus é 3 através de um texto desse. Principalmente quando a gente olha para o contexto. Se Deus quisesse ensinar que Ele é 3, o Senhor Jesus falaria isso. O apóstolo Paulo, que é mestre, nos falaria isso. Nos falaria o que os pastores falam hoje claramente. Irmãos, os pastores de hoje não têm mais sabedoria que o apóstolo Paulo. E se o apóstolo Paulo quisesse fundamentar 3 deuses, 3 divindades e falar que elas formam uma só, o apóstolo Paulo, ninguém melhor que ele, falaria. A gente crê em arrebatamento por quê? Porque ele fundamentou o arrebatamento. Fundamentou porque ele tirou da lei, dos salmos e dos profetas. Então nós vamos ler o texto e nós vamos ver qual é a intenção do Espírito de Deus falando por Cristo no texto. Porque é muito mais edificante você entender a prática do texto e não somente olhar para os textos querendo encontrar 3. Isso edifica muito mais a igreja. Pode ver que as pessoas que acreditam na Trindade olham para os textos apenas querendo encontrar 3. Encontrou 3, ficam satisfeitos. Mas e na prática? Como que se explica isso? Pode ter alguém que explique também a prática do texto? Eu não conheço, eu nunca vi, mas pode ser que tenha. Agora, se o texto está querendo ensinar a prática e também que Deus é 3, aí a gente tem que olhar para toda a Bíblia. Para toda a Bíblia, toda a Bíblia mesmo, no contexto geral. Porque eu posso pegar toda a Bíblia, pincelar textos e falar que Deus é 3 deuses. Eu posso fazer isso. Tem pessoas que usam o argumento de que a palavra Deus tem que ser Deus e não deuses por causa de uma regrinha que existe no hebraico. Então, a palavra in, que é a palavra plural do hebraico, essa é a regra. Às vezes ela pode ser in, mas não plural, e sim singular, por causa de um texto que vem antes. Irmãos,
Isso condiz com a revelação da palavra? O único Deus, que eu acredito no único Deus, não disse no princípio façamos? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Se ele diz façamos, tem que ter mais alguém, não tem? Se ele é um Elohim, tem que ter mais um Elohim. Se não o façamos é o quê? Já pensou eu sozinho, dizendo façamos o quê? Tem que ter mais alguém, não tem? E Jó testemunha dizendo, o Espírito de Deus me formou. Com certeza, as pessoas que desprezam a verdade vão dizer que o pai estava formando a cabeça, o filho estava formando os braços, o Espírito Santo estava formando as pernas, porque é a Trindade. Mas não é isso, e nem perto disso que o texto está querendo dizer. Vamos ler os textos, e aí vocês vão entender, aprender que as regras hebraicas não invalidam a revelação. Pergunta para judeu, se você tiver acesso a judeus, conversar com alguns judeus que creem no Senhor Jesus, que sabem o hebraico, que conhecem as regras, pergunta se eles acreditam na Trindade Santíssima. Não acreditam. Mas se você perguntar para católicos, eles acreditam. Se você perguntar isso para pastores evangélicos e pastores de linha adventista e de linha calvinista, eles acreditam nisso. Então eu estou aqui com os 3 textos. Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 12. Vai estar no comentário fixo para você verificar isso. Vamos começar com Mateus 12. Mateus 12, verso 31 e 32. É esse os textos que eles vão usar para falar que o Senhor Jesus estava ensinando que tem 3 deuses. 3 deuses. É a terceira pessoa da Trindade. Na verdade é uma só, mas é 3. 3, mas é 1. Diz assim, por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse é o texto que eles usam. E o objetivo deles é pensar assim, bom, se alguém pecar contra o Filho do Homem, tem perdão. O Pai não foi mencionado. Por que será? Eles podem falar várias coisas aí, várias. E o Espírito Santo pecou contra ele e não tem perdão, ou seja, tem que ter uma terceira pessoa, porque peca contra o Filho do Homem, blasfema contra ele, tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Ou seja, eu entendi o que o Senhor está querendo me ensinar. Que o Espírito de Deus é uma pessoa, então são 3. Fechou. É a comida trinitariana. Mas o texto está ensinando, irmãos, práticas do Evangelho. Assim como batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se é que isso existe no original, você pode fazer uma pesquisa aí e ver que nos originais antigos isso não aparece. Eu vou falar disso em vídeos futuros, mas se existisse a prática que eles acham, o texto na prática, eles não entendem. Na prática, eles não entendem. Eles acham que ensinar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seria você fazer a imersão da pessoa na água e dizer, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Só repetição, sem entendimento. Igual uma oração do Pai Nosso católica. Ou eles vão achar que é para você ensinar para a pessoa que Deus é 3. Você acredita que Deus é 3? Porque eu vou batizar no nome dos 3. Aí a pessoa fala, acredito. Aí batiza. Se a pessoa não acreditar que é 3, então não vai batizar. Como que um pastor trinitariano vai batizar uma pessoa que não acredita em 3? Sendo que ela tem que ser batizada no nome dos 3. Essas são as 2 opções para essa linha desviada da verdade. Mas, na prática, não é nada disso que o Senhor está ensinando. Nada. Eu já falei disso em vídeos passados, o link vai estar no comentário fixo, você segue aí a playlist dos estudos. Então, a prática do texto é ignorada. Elas praticamente são perdidas. Agora, se você fizer as perguntas certas no texto, você vai entender tanto a prática do texto que edificam vidas,
como também você vai ver que tem certas linhas que não condiz com a verdade. Por exemplo, se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é Deus inseparável junto com os outros dois, por que pecar contra ele não tem perdão? Por que eu posso pecar contra o Filho e tem perdão? O Filho não está à destra de Deus e é a segunda pessoa? Por que se eu pecar contra a terceira pessoa não tenho perdão? Ué, o Espírito Santo é superior? Teria que ser em nome do Espírito Santo, do Pai e do Filho, então. Não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não teria que ser a terceira, teria que ser a primeira. Porque eu posso pecar contra ele, posso pecar contra o Filho e talvez contra o Pai também. E eu vou ser perdoado, blasfemar contra eles, mas contra o Espírito não. Aí, essa é a comida, o leite adulterado que você está bebendo. E ainda talvez você fique comentando, é isso mesmo, Deus é trino, nosso único Deus em três. Dá até vergonha, irmãos, de ouvir um negócio desse. Eu teria vergonha de ensinar um negócio desse. Porque quando essas obras forem postas no fogo, vai virar fumaça. Vai ser madeira, palha, feno. Não vai ser ouro, prata ou pedras preciosas, um negócio desse. O texto está ensinando sobre a vivência do Evangelho, naturalmente. Por exemplo, eu, algum tempo atrás, não queria saber de Deus. E se viesse falar de Jesus para mim, eu iria ficar irritado. Muitas vezes, você vai ver pessoas falando mal de Jesus, falando mal de Deus. Mas, depois que se converte, muitas delas se convertem ao Senhor, aí você vai ver que essas pessoas são perdoadas. Ou seja, não tem como blasfemar contra o Espírito Santo se ela não recebeu o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Uma vez que elas recebem, aí é levado em conta. Entendeu? Quando a pessoa vê as obras de Deus, vê que inevitavelmente é Deus, e ela disser que aquilo não é Deus, também é blasfêmia. Mas para isso você teria que viver naquele contexto do Filho onde ele operava sinais e maravilhas como nenhum outro poderia fazer, ensinando a justiça com retidão e tudo mais. No nosso tempo, a gente sabe que para pecar contra o Espírito Santo, se você medita e realmente quer entender o texto, você tem que receber o Espírito Santo do Senhor e apostatar da fé. E tem grandes maravilhas de ensino aqui dentro desse texto quando você abandona o leite adulterado. Entendeu? Os apóstatas, aqueles que vão fazer parte da besta, aqueles que um dia estavam no cristianismo e abandonam o cristianismo e vão para o islamismo, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Com certeza essas pessoas saem do bem e vão para o mal porque elas não suportam a luta contra a carne. Então elas vão para o mal e quando vão para o mal, blasfemam contra o bem, contra aquilo que um dia elas confessaram. Isso é apostasia. O Senhor está falando de apostasia aqui. Ele não está querendo ensinar que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é existente e ela é... Eles não vão falar isso, mas no texto eu consigo ver que ela é superior. Se eu acredito na linha trinitariana, é isso que eu estou enxergando no texto. Como que eu vou acreditar que os três são um e eles são iguaizinhos e tudo, sendo que eu posso blasfemar contra o Filho e tanto faz? Hoje, se eu creio no Senhor Jesus agora, hoje eu estou crendo, aí eu vou me desviando da fé de pouco a pouco e vou para o islamismo. Aí agora eu vou confessar que Alá é o único Deus e que Muhammad é o seu profeta. Eu não vou estar pecando e blasfemando contra o Filho? Claro que vou, mas o que é o Filho? O Filho é um com o Pai por causa do Espírito do Senhor. Pecar contra o Espírito é blasfemar contra o Espírito? É blasfemar contra o Filho, é blasfemar contra o Pai. E eu não estou falando de três, eu estou falando de dois que têm o mesmo Espírito. Entendeu? Mas se você fala alguma coisa contra o Filho do Homem, o Senhor Jesus poderia até dizer aqui contra o Pai. Ele não fala contra o Pai porque o Pai é Espírito. Sem ter o Espírito do Senhor, isso não é levado em conta. Aqui está falando de apostasia, aí você vê no contexto o que é isso, ok? No contexto, se a gente lesse do verso 28, olha só. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O valente é Cristo.
ele estava amarrando ali as obras das trevas, aniquilando, anulando elas pelo poder do Espírito de Deus, para poder saquear os bens. Nós que éramos do reino das trevas, estávamos sendo saqueados para o reino dele. Verso 30. Aqui. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, por isso vos declaro. Isso daqui é ligação de contexto. Você tem que ler o por isso vos declaro, ler tudo o que está aqui em conexão com o que está antes. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso era uma advertência do Senhor Jesus, um aviso, porque ele haveria de morrer, ressuscitar pelo poder do Pai, pelo Espírito do Pai. O Pai iria enviar o Espírito dele na terra, ou o Senhor Jesus iria enviar o Espírito dele da parte do Pai, que procede do Pai, na terra, e eles iriam ter a oportunidade de se arrepender. Foi uma advertência aqui. Pode ver que muitas pessoas que mataram o Senhor Jesus foram perdoadas. Em Atos 2 e em Atos 3, na pregação de Pedro, você vê isso. Pedro fala, vós mataste o príncipe da vida. Mas eles não tinham o Espírito, irmãos. Estavam na ignorância. Receberam o Espírito em Atos dos Apóstolos. Se você continua lendo Atos dos Apóstolos, você vai ver que muitas dessas pessoas que receberam o Espírito Santo estavam apostatando da fé. Aí sim, elas estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Aí sim. Por isso que João fala, tem pessoas que não têm a vida eterna permanente em si. Por que permanente? Porque receberam da vida eterna. E só recebe a vida eterna quem tem o Espírito do Senhor. Mas se não tem permanente, é porque abandonou o Senhor. A palavra apostasia está conectada com todo esse texto. Essa é a intenção do Senhor no texto. Aí a gente tem, por exemplo, Marcos 3. O contexto é a partir do verso 22. Presta atenção. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Tá vendo essa frase? É pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Frase perigosa. Aí vai vir a advertência do Senhor. Então, convocando-os Jesus, lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Verso 26. Aqui. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido. Não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes o bem, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Irmãos, pecado eterno não é qualquer tipo de pecado. Isto porque diziam, aqui é a explicação do texto, as pessoas não gostam de ler o contexto imediato e ver a explicação do próprio texto. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Qual é a intenção do texto? Se a intenção do texto fosse ensinar a Trindade, o texto diria isso. E o Senhor Jesus quis dizer que Deus é três, que o Espírito é uma pessoa. Irmãos, isso é fundamentado não pelos apóstolos, irmãos. Isso é uma coisa muito nítida que eu estou falando para vocês, muito clara. O apóstolo Paulo é mestre. Por que ele não fundamentou a base da fé cristã? Será que o apóstolo Paulo não tinha intelecto para explicar isso em um pedacinho de alguma carta? Fundamentar que são três pessoas, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Não, tem que ficar pegando textos separados
pincelando e fundamentando doutrina humana. Tem que ficar fazendo isso. Para qual propósito? Nenhum. Para obra nenhuma. Então o texto diz, essa advertência do Senhor Jesus era porque diziam, ele está possesso de um espírito imundo. Mas ele estava cheio do Espírito do Senhor. Ele estava cheio do Espírito do Pai. Não do Espírito da terceira pessoa da Trindade. Do Pai. Não dá até vergonha dizer que ele estava cheio da terceira pessoa? A segunda pessoa cheio da terceira. Você não tem vergonha de ouvir isso? Eu tenho vergonha só de ouvir, quanto mais de pronunciar. Mas quem é aquele que vai pronunciar isso? Você já viu algum trinitariano dizer que a segunda pessoa estava cheia da terceira? Eles não falam assim. Só que na regrinha deles, eles deveriam falar assim. Mas eles não falam porque fica uma coisa até estranha, né? Já é estranho ouvir terceira pessoa da divindade. Imagine falar que a segunda pessoa está cheia da terceira, mas que está cheia da primeira também, porque a primeira é a terceira e a terceira é a segunda. Por que você acha que o Pai, o nosso Pai, não dá revelações superiores a esse tipo de pessoa? Sempre na mesmice, sempre na mesma coisa. Passam-se anos e está rodando a mesma teologia passada. Porque esse pensamento irrita o Espírito de Deus. Irrita, é irritante para Deus ele ouvir que ele é três, que ele é três, que ele é um, que ele é um, que ele é dois, que na verdade são três, e que o um está cheio do terceiro, o terceiro está cheio do segundo. Isso é irritante para Deus. Vamos ver aqui Lucas 12. Lucas 12, a partir do verso 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, tá aí de azulzinho, confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aqui, confessar diante dos homens é ouvir o Evangelho, acreditar e confessar. Ok? Aí será confessado diante de Deus também. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Verso 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas para que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Agora olha onde o Senhor Jesus vai levar esse contexto. Ele vai levar para o tempo do fim. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Como eu sei que aqui é o contexto do fim? Porque eu não leio só Lucas. Eu sei que isso daqui vai aparecer em Mateus 10 e vai falar do tempo do fim. Vai aparecer em Mateus talvez 24, não estou lembrado, mas se eu fosse buscar esse texto aqui, o 12, que diz, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela hora as coisas que deveis falar, a gente sabe que não é só aquele tempo de perseguição que os apóstolos sofreram, é para o tempo do fim. Isso é muito claro em Mateus 10. Leia Mateus 10 inteiro. Você vai ver que Jesus vai fazer uma escatologia de Mateus 24 dentro de Mateus 10. Ele iria, claro, ampliar a revelação de Mateus 10 e Mateus 24, mas as expressões são semelhantes. Então eu sei que ele levou isso para o tempo do fim. E no tempo do fim, o Espírito Santo vai estar nos homens e eles vão ter que declarar as verdades de Deus diante da face da besta, aqueles que haverão de morrer. Eles terão que dar testemunho de Deus. Este aqui é o ensino do texto. Uns vão estar confessando a Deus diante dos homens. O outro lado vai estar negando. Esses que negarem não têm perdão para sempre. O que confessar tem perdão. Agora, não seriam qualquer pessoas que estariam fazendo isso no tempo do fim. É homens cheios do poder de Deus, com a segunda chuva derramadas, fazendo sinais e prodígios e ferindo a terra com toda sorte de praga. Isso é tempo do fim. Então aí vai ser considerado blasfêmia. Mas se num tempo comum, você que não conhece a Deus, falar alguma coisa contra o Filho do Homem, que vai estar à destra de Deus e com o Espírito do Senhor, isso será perdoado, porque não é levado em conta o tempo de ignorância. Mas se você um dia crer e no futuro blasfemar, não vai ser perdoado.
ou se você vê sinais miraculosos, coisas que só podem ser Deus. Não estou falando de uma pregação qualquer. Quantas pregações eu ouvi e não aceitei, irmãos? Talvez vocês também, quantas pregações ouviram e não aceitaram? Quantas pessoas você viram que eram blasfemadoras, mas hoje são convertidas ao Senhor? Foram perdoadas. Entendeu? Porque se isso não for assim, a gente tem a terceira pessoa da Trindade maior que a própria primeira, maior que a própria segunda. Por que o Pai iria ficar omitido no texto aqui? Porque aqui o Pai não está. E o Pai não está, aí a Trindade fica... Os trinitarianos ficam matutando. O que eu vou falar no texto aqui? O Pai não está? Deve ter alguma revelação trinitariana aqui para eu destrinchar. Irmãos, o Espírito é o Pai. Você vê isso através de vários textos. E aí, irmãos, vou deixar para vocês uma indicação de um estudo profundo. Um estudo que a Trindade jamais poderia alcançar. Eu falo isso com toda a convicção. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela impede as pessoas de entrarem no reino. Muitas pessoas vão blasfemar contra o Espírito Santo. Outras não vão blasfemar e vão ser confessadas diante dos anjos. Mas ainda há um grupo de pessoas que eles não vão trabalhar como sacerdotes aqui na terra. Eles não vão blasfemar contra o Espírito Santo. E por isso vão ser aceitos pelo Senhor como nações. E aqueles que viveram vidas de sacerdotes na terra irão sacerdotar essas nações no milênio. E aí, irmãos, grandes são as maravilhas desse estudo. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, para vocês associarem isso que eu estou falando com o estudo que eu vou falar para vocês. O nome do vídeo é Quem Entrará no Reino Milenar. Eu não sei se eu mudei o título, mas é isso. Eu falo isso, quem vai entrar no reino e quem não vai entrar no reino. Porque tem pessoas que acham que haverá só dois grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos não salvos que vão para o inferno. E aí igreja reina sobre igreja e é uma coisa muito maluca, é muito sem sentido. E isso é uma mensagem que está entre várias linhas aí, adventista, calvinista. Eu sempre menciono esses dois grupos porque são grupos tenebrosos. Claro que o pior é o calvinista, mas são grupos tenebrosos que torcem a palavra de Deus, bagunçam com as profecias do Senhor. Mas acontece que tem a linha trinitariana, que não é nenhum e nem outro. Depende, né? Os dois são trinitarianos, tanto adventista como calvinista. Mas tem pessoas que não são nenhum e nem outro e são trinitarianos, mas não compreendem essas coisas que eu vou indicar para vocês no estudo. Então assiste o link que está no comentário fixo, vocês vão ficar maravilhados com o nível de estudo. Com certeza. E quando eu falo de nível de estudo, essa é a diferença entre eu e livros. Quando eu falo para os irmãos não gastarem tempo com livro nenhum, os trinitarianos ficam doidos. Porque às vezes eles estão cheios de livros aqui atrás, cheio. Irmãos, aí eles comparam. Olha a comparação tola, insensata deles. Quem faz vídeo, se pegar o vídeo e escrever em livro, é a mesma coisa. Então, não posso mais assistir vídeo. É a mesma coisa? Se os meus vídeos estiverem tomando tempo do seu estudo na palavra, eu posso ter consciência que eu não sou responsável disso. Porque os meus vídeos servem para ensinar vocês a lerem a palavra de Deus. Se colocar na balança, e aí os vídeos do YouTube estão no mesmo peso que a leitura da palavra, você está em falta. Porque você pode aprender da palavra, os vídeos servem de auxílio. Deus não colocou homens para ensinar? Acontece que o povo de Deus está atrasadíssimo na leitura da palavra. Nem com áudios da palavra, nem com todo esse recurso, o povo de Deus não lê a palavra. Porque é difícil de entender. Mas se der um livro na mão deles, eles comem. Achando o livro dos pais da igreja, eles comem. Devoram. E aí vão na Bíblia para ver se os versos citados nos livros dos pais da igreja estão na Bíblia. Irmão, se você tiver com a leitura da Bíblia, de todos os livros da Bíblia em dia, aí se não tiver nada para fazer, leia os livros. Mas se não, para que fazer isso, irmãos? Olha para a minha vida e imita ela. Eu não li um parágrafo de livro de pai da igreja.
Olha o tanto que o Senhor me mostrou. Me mostrou, sim, usou pessoas. Não usou essas pessoas que vocês estão vendo. As pessoas que Ele usou, vocês não conhecem. Vocês não conhecem nenhuma pessoa que Deus usou para me despertar no Evangelho. E aí? Não é considerado bom ter o nível de conhecimento que Deus me deu? E eu ainda tenho que conhecer muito mais. Agora vocês acham que eu vou procurar conhecimento só para criar conteúdo de vídeo em livros? Irmãos, 1000 vezes, 10.000 vezes a palavra. Os meus objetivos do vídeo é ensinar vocês a lerem a palavra e ter aquelas chaves para vocês abrirem as portas da palavra. Não estou dando chave para vocês abrirem portas dos livros. Quem está fazendo isso está perdendo tempo. Quem está te instruindo e te induzindo a fazer isso está fazendo você perder seu tempo. Olha só, olha a diferença. Enquanto eu estou dando estudos com a linha dos tempos dos profetas, separando eles por blocos, irmãos, dá um trabalho tremendo fazer isso. É trabalho de dias nos profetas. E faço vocês compararem linhas dos tempos dos profetas, até dos maiores, separando ele por blocos, ensinando o Apocalipse, enquanto outros estão falando de Armínio, de Ariano, de Justinho Martin, ensinando vocês a compararem a linha do tempo dos pais da igreja. Enquanto eu estou fundamentando as duas casas de Israel, as festas, outros estão usando livros para dizerem que isso não é novidade nenhuma, que já estava tudo ensinado lá pelos pais da igreja. Engraçado que está tudo ensinado pelos pais da igreja, mas os adventistas, os calvinistas, os metodistas, os batistas, os presbiterianos, e todos eles não conhecem ainda as duas casas de Israel. Mas eles leem os livros dos pais da igreja. Tem alguém confuso na história, não é? Irmãos, não gastem tempo com um parágrafo de um livro. Gasta tempo com a Bíblia, se entrega aos profetas. Se entrega aos livros da Bíblia. Faça como Daniel. Daniel foi vasculhar Jeremias. Com certeza tinha vários outros livros para ele vasculhar. Ele foi vasculhar Jeremias. Só aprendeu a cultura babilônica e os livros, os estudos, a língua babilônica, porque era lei para ele ali, condição para ele até permanecer vivo. Mas hoje, não gasta tempo com nada. O tempo é tão curto. Já gasta tempo assistindo vídeo, não é? Vários canais acompanhando. Usa o único tempo que você tem para ler a Bíblia. Pode ter certeza que isso vai te trazer nível de entendimento superior. Você vai ensinar pastores. Você não vai aprender de pastores. Aquela velha história que você precisa de um pastor e de teologia e de cursos e de metodologias, isso é passado, irmãos. O Espírito Santo está varrendo isso. Você pode aprender com o irmão, sim, e deve aprender, mas você pode aprender diretamente com a fonte. Deus te dá revelações, te mostrar coisas que Ele queria ter mostrado no passado, mas não mostrou. Você vai ter condições de ensinar pastores. Eu posso ensinar pastores. Aliás, já tenho ensinado muitos pastores. Ainda que não reconheça, eu tenho ensinado. E posso ensinar ainda mais. Você pode conseguir ter recursos bíblicos suficientes para você aniquilar sofismas. Para você desfazer doutrinas como essa da Trindade, reduzir a nada. É só você acompanhar os vídeos aqui que você vai ver que os argumentos usados de quem quer defender a doutrina trinitariana são argumentos teológicos antigos. Aquelas mesma sequência de texto, aquela mesma coisa de antes, e pode ter certeza, muito disso veio de auxílios dos livros. A Bíblia serviu só para confirmar, mas sempre tem que ter um testemunho de um pai da igreja que falou isso, então é bem garantido que eu fale porque os pais falaram. Entendeu a diferença? Tem gente que fica rangendo os dentes quando eu escuto falar isso. Mas quantas testemunhas podem confirmar que o que eu estou falando é verdadeiro? Quantas? Irmãos, quando um judeu chamado Yaakov me ensinou as duas casas de Israel, eu fiquei com os olhos iluminados
brilhando. Irmãos, naquela semana que eu aprendi online, era online, não era por imagem, não tinha ainda toda essa tecnologia, mas ele ministrou online, era um judeu que falava espanhol. Irmãos, era 10 horas da noite, eu era rígido com esse negócio de dormir cedo, mas eu fui e tinha que trabalhar no outro dia. Quando eu vi aquele judeu ministrar as duas casas de Israel, e me levar para os profetas, e me levar para lá, e me levar para cá, e conectar tudo, eu falei, meu Deus. Só que eu tive barreiras. Por exemplo, ainda que eu fiquei maravilhado com tudo isso, eu tive barreiras. Porque ele me ensinou as duas casas de Israel com aquela contaminação efraimita. Ou seja, tem judeus que pregam as duas casas de Israel, mas com aquela contaminação de Efraim, que eu faço parte dos efraimitas e tenho que retornar às origens hebraicas. Aí ele falou que eu poderia me circuncidar, que Deus tinha me separado para a restauração do reino. Ele não estava mentindo, mas ele estava errando quando ele disse que eu teria que me circuncidar, que eu poderia me circuncidar, que o Espírito Santo ia me convencer. E ainda ele estava falando que era blasfêmia ficar falando Cristo e Jesus. Estava blasfemando o nome do Senhor. Essas coisas me impediam de dar ouvido às duas casas de Israel, mas mesmo assim o Senhor me levou a estudar isso durante um ano e ver que o negócio era realmente bíblico. Aprendi com um judeu. Ele não usou um mísero livro para me ensinar isso. Eu já não gostava de livros, eu não tinha boa experiência dentro da igreja. O pastor que pastoreava era a estante lotada de livro. Tudo, qualquer livro de trindade, de estudo bíblico, de como ser um pastor, de como isso, de como aquilo, e de Calvino, tá uma salada toda lá. Era livros e livros. Eu já era revoltado com isso. Nessa semana que o judeu me ensinou, ainda que com todos esses erros, eu sonhei, irmãos, foi um sonho rápido, objetivo, limpo, claro. O pano de fundo do sonho era escuro, preto. Eu estava amarrado com teia de aranha. Maniatado, irmão, tudo, parecia uma múmia. Aí caiu água do céu, lavou, e aí eu me desprendi da teia de aranha. Eu contei esse sonho para o pastor. Aí ele falou, isso é o que você anda aprendendo por fora. Se você voltar para a palavra de Deus, você vai ser liberto. Olha só a interpretação do pastor. Eu fiz um quadro, irmão, sem brincadeira, do tamanho dessa TV aqui. Enorme. Fiz com tanta dedicação, é um quadro que eu fiquei até com dó de dar. Cortei ali José, Jacó, cruzando a mão sobre os dois filhos. Fiz todo aquele planejamento e eu tinha que imprimir, recortei, colei com durex, fiz conexões. Quando eu olhei para o quadro, eu falei, não vou dar esse quadro não. Mas eu falei, não, vai valer a pena. Levei na casa do pastor e dei para ele. Irmãos, ele olhou para o quadro, falou que estava bonito, guardou, me levou no canto e começou a me falar de calvinismo. Luiz, não é interessante? Aí começou a me mostrar os vídeos do Josemar Bessa. É um desviado da fé aí do YouTube. Começou a me mostrar os vídeos e eu fiquei revoltado, irmãos. Acho que esse quadro foi pro lixo, nem sequer foi observado. Mas Deus estava de olho em tudo isso. Ainda que eu tinha aquele monte de erro, sabe? Que eu era bem sistemático com tudo, Deus via a intenção do meu coração ali. Por isso que Deus revelou as coisas para mim. Entendeu, irmãos? Não aprendi com livros, não aprendi com pastor. Se eu depender de pastor para aprender alguma coisa, eu estava perdido, irmãos. Perdido. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo para vocês, não gastem tempo com livros. Tá bom, irmãos? Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham entendido. O que eu estou falando para vocês, eu falo com muita convicção e com muita alegria, porque eu sei que isso transforma a vida. Transforma. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e até os próximos estudos. Um abraço.